Glória a Deus. E nesse momento eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos de número 51, e nós vamos estar lendo a partir do verso 1. Lembrando que Salmos não é capítulo, Salmos são números e também não são versículos, são versos, porque o livro dos Salmos são melodias. É conhecido dentro do judaísmo como a harpa dos judeus. Salmos de número 51 vai trazer-nos algumas observações importantes e também nós vamos ver uma situação em que Davi, ele passa, ele enfrenta, porém Deus lhe dá vitória. Isso aqui é muito importante, porque nós servimos a um Deus de misericórdia. Que você possa gravar isso na sua mente. O Salmos de número 51 mostra a misericórdia de Deus na vida de Davi. O Salmo 51 vai falar muito a respeito de quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Betseba. Então isso aqui é importante de nós ressaltarmos, que este salmo não foi escrito com alegria. Não. Os Salmos de número 51, nós vemos aqui o clamor de um homem. Nós vemos aqui um homem que está abatido, um homem que está aflito pelo acontecimento e a escolha que fez. Porém, dentro deste salmo, nós vamos encontrar a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você está de pé? Porque a graça de Deus é com você. Sabe por que você está de pé? Porque a misericórdia de Deus é na sua vida. Você sabe que se fosse por mérito seu, você nem na presença de Deus estaria mais. Mas a misericórdia de Deus, mediante todas as situações que você enfrentou, todos os fracassos da vida, mas o Senhor te colocou de pé. É como o louvor que a nossa irmã louvou. É por isso que ainda eu estou de pé, porque a graça e a misericórdia dele nas nossas vidas. O Salmo 51, verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O salmista Davi, ele está narrando aqui em melodias, em um clamor, louvando, mas ao mesmo tempo clamando pelo louvor que ele louvava. E o louvor se estendia da seguinte maneira: tem misericórdia de mim. Davi estava pedindo misericórdia a Deus, porque somente Deus podia ter misericórdia da vida de Davi. Existe algumas circunstâncias nas nossas vidas, meus irmãos, que nós acabamos entrando, que a gente espera a misericórdia de alguém, a gente espera a misericórdia de pessoas, mas existe circunstância nas nossas vidas, existe acontecimentos na nossa vida, que é somente a misericórdia de Deus para nos dar vitória. E Davi, sabendo disso, que a única saída para a sua vida era pedir a Deus misericórdia, ele cai de joelho na presença de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa interessante aqui para você. Quando você olhar para um lado e olhar para o outro e não ver saída, cai de joelho nos pés do Senhor. Quando você olhar para um lado, olhar para o outro e parece que não tem saída, cai de joelho nos pés do Senhor, porque Deus vai mostrar uma saída para você. Deus vai mostrar uma solução para você. Davi sabia que a misericórdia de Deus era grande. Imagine comigo, biblicamente, Davi no seu quarto aflito, sem querer comer, sem querer beber, sem querer se alimentar, diante da mente que estava lhe acusando, diante do acontecimento. E Deus lá de cima olhando para Davi, esperando que ele tomasse uma ação. E quando Davi toma ação, ele toma a ação certa. E a ação que Davi toma foi cair prostrado
aos pés do Senhor, porque ele sabia que quando a gente cai aos pés do Senhor prostrado, há um Deus que tem ouvidos e ouve, há um Deus que tem mãos e apalpa, há um Deus que tem pés e anda, há um Deus que tem boca e responde. Davi sabia que Deus iria lhe responder. Então, quando nós observamos o verso primeiro, ele clama em louvor, tocando a sua harpa, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele agora vai fazer um clamor e vai dizer: apaga as minhas transgressões. Ele está falando, pedindo a Deus: apaga o meu pecado, apaga o que eu tenho cometido, tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi vai expressar que além de Deus ser um Deus misericordioso, ele tem multidões de misericórdia, ou seja, a misericórdia de Deus é ilimitável. Nós seres humanos, nós temos limite, mas Deus não. Nós somos assim, às vezes nós perdoamos alguém, e claro que nós devemos perdoar de acordo com a Bíblia nos ensina, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, 70 vezes 7, assim como a Bíblia estabelece. Mas existem ocasiões da nossa vida que às vezes as pessoas nos maltratam, às vezes as pessoas nos deixam para baixo, e de repente as pessoas pedem-nos perdão, a gente até perdoa, né? Libera o perdão, está perdoado, só que de repente, irmão, acontece muitas das vezes a mesma coisa, a pessoa aflige a nossa vida novamente, nos humilha, nos deixa para baixo, e quando aquela pessoa pede novamente o perdão, a gente lança o perdão, mas um pouco meio amargo. Não deve ser assim, mas é isso que acontece. Mas o salmista Davi está dizendo que há uma multidão de misericórdia, ou seja, não importa quantas vezes a gente cai, Deus nos coloca de pé. Não importa quantas vezes a gente falha, Deus nos perdoa. Não importa quantas vezes a gente, irmão, muitas das vezes escorrega na trajetória da vida, mas o Senhor faz como fez com o salmista Davi: tirei-te de um lago de lodo terrível e firmei os teus pés. Oh, glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós estarmos aqui. Irmão, nós não estaríamos aqui nesta noite se não fosse a misericórdia de Deus. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que o adversário da nossa alma, ele tinha nos tragado já vivo. Porque, irmão, que tem pessoas que às vezes você nem sabe, mas maquinam mal contra a tua vida, maquinam mal contra a tua casa, maquinam mal contra a tua família, mas quando eles projetam tudo isso, de repente, eles tentam nos atingir, mas encontram uma mão poderosa de misericórdia sobre nós, que nos guarda, que nos livra, que nos protege e que nos coloca de pé toda manhã. Glória ao nome de Jesus. O verso de número 2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe o que Davi está falando aqui? Senhor, além da tua misericórdia sobre a minha vida, eu quero te pedir, Senhor, me lava, me purifica. Agora não somente uma parte do meu corpo, não, me lava por completo, completamente. Lava-me, tira de mim a minha iniquidade, tira de mim o meu pecado, apaga, perdoa aquilo que eu fiz. Ele estava clamando por misericórdia. Aí no verso de número 3 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões. Isso aqui me chama muita atenção, porque Davi reconheceu que falhou. Davi reconheceu o seu fracasso. A pior coisa que tem, irmão, é quando você falha e não reconhece que você falhou. A pior coisa que tem é quando você peca e não reconhece que você pecou. Davi dá um ensinamento para nós nesta noite aqui, neste culto de pregação, nesta palavra transmitida. Ele vai nos ensinar que quando nós confessamos, quando nós reconhecemos as
assim como o salmista Davi, certa vez ele disse: lembra-te que sou pó. Ele reconhece quem ele é. Quando nós reconhecemos a nossa falha, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o que é que acontece? A misericórdia de Deus vem sobre a nossa vida. Irmão, e deixa eu ensinar isso aqui para você. Não importa o que aconteça, reconheça sempre diante de Deus e diga: Senhor, eu errei, me perdoa. Eu falhei, me perdoa. Me ajuda a não falhar mais. Me ajuda a não cometer mais isso. Senhor, me perdoa. E quando você se quebranta, assim como Davi está se quebrantando nesse texto perante Deus, a misericórdia dele alcançou Davi. Porque a Bíblia diz assim, irmão: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Oh, glória a Deus! Quando nós confessamos, nos caímos de joelho com a face no pó diante de Deus e lançamos diante dele dizendo: Senhor, eu sei que eu sou um trapo de imundícia, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que a minha vida muitas das vezes não é como eu queria que fosse, mas eu me coloco diante de ti, te peço perdão e misericórdia neste dia e nesta noite, e a misericórdia de Deus te alcança. E quando você se levanta da oração, você já se levanta diferente. Você já se levanta sentindo algo diferente, uma alegria, o Espírito Santo te alegrando novamente, o Espírito Santo te renovando novamente. É por isso, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, que existem muitas pessoas que particularmente eu conheço, que às vezes estão cometendo muitas coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Aí a frieza espiritual toma conta, aí fica uma pessoa morta, fica uma pessoa sem vida. E muitas das vezes, irmão, a única coisa que Deus quer que essas pessoas façam é o que Davi fez: lança diante dele o acontecimento, mostra para Deus aonde tu tem falhado, mostra para Deus o que você fez, e o renovo de Deus vai vir, o perdão de Deus vai vir, a misericórdia de Deus vai vir, e Ele não vai te deixar prostrado, porque Deus não te chamou para viver prostrado, Deus te chamou para estar de pé diante da presença dEle, porque Ele vai te usar. Diga glória a Deus. Eu queria que você dissesse para esse irmão que está do seu lado, diga: independente de qualquer situação, isso, diga para ele: te coloca nos pés do Senhor, porque quando tu se colocar nos pés do Senhor, Ele vai te levantar novamente e vai te usar na presença dEle. Diga glória a Deus. Aleluia! Ele confessa: eu conheço as minhas transgressões. Aleluia. Aí o verso de número 4 vai dizer assim: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu pequei diante de ti. Irmão, se coloque no lugar de Davi neste momento. Segundo a Bíblia, o único homem conhecido como homem segundo o coração de Deus, o único que Deus disse que ele era segundo o seu coração. Imagina a decepção que estava na vida de Davi, a angústia que estava na vida dele, sabendo que Deus tinha ele como homem segundo o seu coração, e agora ele estava arrasado, e agora ele estava destruído. E na mentalidade de Davi, eu posso crer, porque Davi era um ser humano comum como nós. Na mentalidade de Davi: será que ainda tem jeito para mim? Será que Deus vai me perdoar? Só que Davi conhecia e sabia que a misericórdia de Deus não tinha fim. E por ele saber que a misericórdia de Deus não tinha fim, Deus o perdoou e o levantou novamente diante da sua presença. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo de número 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Ele está dizendo: lembra-te, Senhor, que desde o meu nascimento a minha mãe já me concebeu em pecado. Isso aqui é algo muito profundo, irmão. Depois eu trago um ensinamento sobre isso aqui. Ele está se quebrantando diante de Deus. E o verso de número 6 diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha o que Davi está se expressando diante de Deus. Aí no verso de número 7 diz assim: purifica-me com isopor, ou isopo, né? Melhor falando, é isopor, é isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Perceba que o cântico de Davi é só pedindo misericórdia a Deus. É Davi estar expressando para Deus: eu quero mudança, eu quero mudar. Irmão, não tem coisa melhor quando o ser humano olha para si e fala: eu quero mudar, eu vou mudar. Porque ninguém consegue mudar ninguém se a pessoa não se quebrantar diante de Deus e reconhecer e pedir para que Deus mude. Só Deus pode mudar o ser humano. E Davi entendeu isso e disse: purifica-me com isopo e ficarei puro. Porque Davi estava dizendo: eu sei que a única pessoa que pode me lavar, a única pessoa que pode me purificar, a única pessoa que pode mais uma vez me colocar de pé é o Senhor. É só o Senhor. É por isso que você pode ler a história de Davi, você não vai ver Davi falando nada para ninguém quando estava nesse procedimento. Davi ficou calado, Davi ficou oprimido dentro do quarto, porque Davi sabia que ninguém resolvia. Porque tem coisa que não é para você contar para ninguém, é para você cair de joelho na presença de Deus, confessando a Ele e pedindo perdão. Davi sabia que não podia falar nada. Até que Davi, ele se quebranta. E quando Davi se quebranta e alcança o perdão de Deus, aí Deus agora vai revelar para o profeta. E vai até ele. E diz assim para ele, faz uma analogia de ovelhas, né? Usando a analogia das ovelhas. E aquele que tinha uma única ovelhinha foi tomado. Ou seja, Deus sempre espera primeiro você reconhecer a sua falha. Deus sempre espera primeiro você tomar uma decisão. Por que às vezes as pessoas ficam interrogando? E muitas das vezes acontece em muitos lugares por aí. Pessoas muitas das vezes dentro das igrejas em pecado, em adultério, em fornicação. E às vezes na mentalidade do povo fica: por que Deus não revela ao pastor da igreja? Por que Deus não revela ao obreiro? Por que Deus não revela a fulano? Irmão, muitas das vezes Deus não revela de início, porque Deus está dando tempo para a pessoa se arrepender e reconhecer primeiro. Deus está esperando que aquela pessoa tome uma decisão. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se a pessoa em si não reconhecer e pedir o perdão de Deus, como que vai adquirir o perdão de Deus? Então a preocupação de Deus é fazer com que a pessoa reconheça o erro para alcançar a misericórdia e o perdão de Deus. O verso de número 8 diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Davi estava destruído de dentro para fora. Davi estava destruído, mas ele estava acreditando que iria ouvir novamente júbilo, fala de louvor, iria ter alegria novamente, porque ele não sabia mais o que era ter alegria. Ele não mais sentia alegria na sua vida, até que ele reconheceu a sua falha e alcançou a misericórdia. O verso de número 9 diz assim: esconde a tua face dos meus pecados. Sabe o que quer dizer isso aqui? Davi estava dizendo: Senhor, eu estou com vergonha. Olha para mim como um pecador, como um falho, e me perdoa. Mas, Senhor, não olha para o meu pecado, não. Eu estou com vergonha que o Senhor veja. Esconde da tua face os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí Davi vai dizer no verso de número 10: cria em mim. Ele agora vai pedir uma renovação.
renovado em mim um espírito reto. Sabe por que Davi fala isso aqui? Porque Davi estava lembrando que Deus tinha dito para ele: tu és o homem segundo o meu coração. Aí Davi estava entendendo agora que ele precisava de um renovo no seu coração. Ele estava pedindo: Senhor, crie um coração novo. Eu quero tudo novo. Renove em mim um espírito reto. Eu quero fazer tudo que é reto. Isso é quebrantamento, isso é reconhecimento. Porque quando a gente reconhece, a gente vai pedir para Deus para não fazer mais. Então ele clama: cria em mim um coração novo. Renova em mim um espírito reto, para que eu faça tudo que é reto. Aí o verso de número 11, ele vai dizer assim: não me lances fora da tua presença. Ai, irmão, isso aqui é forte. Porque quando ele diz assim: não me lances fora da tua presença, é porque ele sabia que sem a presença de Deus não dá para viver. Você bebe sem casa, você bebe sem carro, você bebe sem moto, você bebe sem dinheiro, bebe. Você bebe sem qualquer coisa nessa terra, mas você não bebe sem a presença de Deus. E Davi sabia que não importava os ouros que tinha construído, adquirido, melhor falando, não importava o palácio que ele estava morando, não importava a riqueza que ele tinha. Ele mostra aqui no verso de número 11 que nem ouro, nem prata, nem bronze, nem casa, nem riqueza, nem nome, nem fama, nem reconhecimento, nada se compara com a presença de Deus. Porque a presença de Deus, segundo está escrito lá em Êxodo, a presença de Deus fazia com que o povo descansasse. Ou seja, a presença de Deus faz com que a gente descanse nos momentos de turbulência, faz com que a gente descanse nos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmão, quando a presença de Deus está na nossa vida, a gente às vezes estamos abalados com algumas coisas, mas a gente não cai. A gente é afligido com algumas coisas, mas a gente continua de pé. A gente se torna uma palmeira, o vento balança do lado, balança do outro. A palmeira se inclina até embaixo, mas quando o vento passa, ela se coloca de pé novamente, porque é a presença de Deus. Aonde tem a presença de Deus tem força e tem renovo. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Ele que não retira de mim o teu Espírito. Ele agora está falando do Espírito Santo. Primeiro ele pede para que haja um renovo no seu Espírito, e depois ele clama: não tira de mim o teu Espírito. Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E ele não tira de mim o teu Espírito, Senhor. Porque Davi sabia que ele só venceu o urso e matou o urso porque o Espírito de Deus estava nele. Davi sabia que ele só matou o leão porque o Espírito de Deus estava nele. Davi sabia que só derrubou o gigante Golias que afrontava porque o Espírito de Deus estava nele. Porque quando o Espírito de Deus está em nós, irmão, há uma força extraordinária. Sabe por que às vezes você olha para você mesmo e fala: eu não sei como é que eu aguento tanta coisa, eu não sei como é que eu ainda estou de pé, como é que eu consigo ainda fazer alguma coisa. Irmã, entenda uma coisa: não é você, mas é o Espírito de Deus que está em você, que faz com que tu tenha força para guerrear, que tenha força de correr atrás, que tenha força de resolver as coisas. É o Espírito de Deus que te renova cada dia. Glória a Deus. Oh, glória. Aí eu quero encerrar neste momento essa transmissão desta palavra. O verso de número 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Irmãos, porque Davi não tinha mais, ele não estava sentindo nem a salvação, nem a alegria da salvação. Torna-me, dá-me a alegria da tua salvação, e sustente com um espírito voluntário. Davi agora queria fazer missões. Davi agora estava dizendo assim: eu não quero só um renovo no meu espírito, eu não quero
Então somente que o Senhor não retire de mim o teu espírito, mas eu quero que o Senhor crie em mim um espírito voluntário. Eu quero agora ser uma pessoa voluntária. Eu quero agora fazer o que eu não fazia. Eu quero fazer, meu irmão, é diferente. Quando a gente se quebranta na presença de Deus é diferente. Quando a gente reconhece, irmão, quem nós somos de verdade, é diferente. Deus faz com que a gente faça mais, a gente ofereça mais, a gente haja mais, a gente engrandeça o nome dele mais, porque tudo é para a glória de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Faça como Davi, clame e diga: Senhor, cria em mim um espírito voluntário. Cria em mim, Senhor, algo novo. Eu preciso de algo novo, irmão. Cada dia, cada culto, cada momento que você está aqui é algo diferente. Cada culto que você está, Deus transmite algo novo para a tua vida. Cada momento que você vem à presença de Deus, Deus te alimenta de algo diferente. E você sai alimentado. Às vezes você chega aqui para baixo, destruído ou destruída, mas quando você sai daqui, você sai com mais convicção, você sai mais alegre. Há um avivamento que invade o teu ser, a tua vida, e faz com que você tenha a certeza que tudo vai ficar bem para a glória de Deus. Fique de pé. Eu quero agradecer a Deus pela presença de todos os irmãos aqui. Quero agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito neste lugar, há de continuar a fazer. Lembrando os irmãos, domingo temos o culto de gratidão, e a partir de segunda-feira nós vamos estar mexendo aqui. Eu creio que segunda, terça, quarta, quinta, acredito no máximo, a gente vai estar trabalhando aqui. E se estiver tudo pronto, daqui para sexta nós teremos culto na sexta. Caso não, quando a gente concluir. Por isso que hoje não haveria culto, mas eu falei com a diaconisa Aniele para informar que esteja culto hoje, que já vai ficar esses dias parado sem culto. E para mim não é bom. Porém, quando eu falo parado de culto, eu estou falando aqui na congregação. Mas eu vou ver algumas casas de alguns irmãos nesse período aí, para a gente realizar um culto lá. Nem que seja, não precisa ser com som, não precisa ser com nada, só a gente se reunir lá, louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor, para não ficar sem culto lá esses dias. Amém, meus irmãos? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este culto na noite desse dia, Senhor. Agora conduza em paz e segurança cada um dos seus filhos aos seus lares. Abençoe essa igreja de forma especial, os projetos que estão em andamento. Que tudo seja para a glória, seja para o louvor do teu nome, Senhor. Também neste momento oramos pela filha da nossa irmã Sueli, pedimos a tua bênção sobre ela, o teu trabalhar, pois o Senhor é aquele que começou a boa obra e há de aperfeiçoá-la. Tudo será para a glória do teu nome, Senhor. Ela está em tuas mãos e nós acreditamos que o Senhor é o Deus que pode. Nesse momento também te louvamos por este bairro, pelos moradores deste lugar, pedimos a tua bênção, a tua paz neste lugar hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele: foi muito bom você ter vindo hoje. A Cleísla, desliga o som.